Salve, salve! Vamos nessa, vamos lá. Avançando um pouquinho no nosso conhecimento, só subindo mais um degrau, né? Ou seja, de degrau em degrau a gente vai chegar lá, ó, topo, vitória! Beleza? Olha só, venha comigo, né, professor Jadiel Varges, a gente vai destacar agora, né, a parte específica de aumentos e descontos, né? Como funciona essa ideia de aumento e desconto percentual ou porcentual. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em aumento percentual, né, a gente pode estar executando isso aqui, né, de uma relação passo a passo, né, aquela coisa assim que a gente vai fazendo etapa por etapa. Como assim, professor? Quando eu digo assim, ó, um aumento de 25% e o valor que eu quero aumentar esse 25%, 300. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente calcula os 25%, então, ó, 25% de quanto? De 300, então 25% de 300. Professor, é aquela ideia de dois zeros que a gente pode simplificar e fazer de forma prática, não é isso? Exato, exatamente, ok. A gente pode usar, né, a relação prática aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? 25 vezes 3, que é quanto? 75. Então, esse 75 aqui, ó, é o valor do aumento. Então, veja que esse 75 aqui é o valor do aumento, certo? Só que é o seguinte, qual é o total após o aumento? Como que a gente faz para descobrir esse total após o aumento? Então, veja que era 300, concorda? Então, ó, 300 está aumentando quanto? Está aumentando 75. Então, a gente vai somar com mais 75. Ou seja, vamos ter o quê? 375. Então, veja que isso aqui, ó, corresponde o quê? O valor após o aumento, né? Então, ó, a gente tem aqui o valor após o aumento. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Com desconto, posso fazer a mesma coisa, professor? Claro que sim. Então, veja que se a gente calcular, né, essa relação aqui do desconto, ó, mesma ideia, 25% em cima de 300. Então, é o mesmo resultado, né? Porque, né, a porcentagem aqui ela não muda, né? A gente está calculando um valor percentual. Então, isso aqui não vai mudar, ó. Porém, esse valor aqui que a gente calculou é um total do resultado da porcentagem. Só que esse valor aqui agora, ó, esse valor é o valor do desconto, porque a operação agora é uma operação de desconto. Então, é o valor do desconto, certo? E qual é o valor original? R$ 300. E aí, se está descontando, né, 75, então agora o processo, a operação do desconto é a subtração. A operação do aumento, a adição. A operação do desconto é subtração. Então, a gente passa a ter o quê, professor? 225. Beleza, e esse 225 aqui, ó, é o valor o quê? Após, né? Então, é o valor após o desconto, não é isso? É o valor após o desconto. Ok, beleza, né? Tranquilo, né? Então, veja que é bem prático aqui, né, o processo. Então, esse passo a passo de boa, né? Show de bola aí. Certo. Professor, mas a gente poderia fazer isso utilizando regra de 3, não poderia? Sim, com certeza. Né? Então, claro que a gente pode utilizar a regra de 3 aqui. Certo. Quando a gente vai para a regra de 3, vamos só pensar na relação mais direta para a gente também não ficar fazendo várias contas. Certo? Então, como está falando, ó, sobre aumento, o que a gente pensa nessa ideia de aumento? Professor, a gente tem um total que vale 100%. Não é isso? Exato, ó, um total que vale 100%. E aí, esse aumento, né, de 25%, então se a gente somar aqui, ó, mais 25%, a gente vai ter quanto? A gente vai ter 125%. Ou seja, isso aqui, ó, é o percentual após o aumento.
Então, veja que a gente tem aqui um percentual após o aumento, ou seja, aquilo que estava valendo 300 corresponde o quê? 100%. Após o aumento, o novo valor vai corresponder a 125%, ou seja, 125% em cima de 300. Ah, professor, e pode ter essa porcentagem além dos 100%? Pode. É igual a inflação. A inflação está 1.500%, 750%, né? Então pode acontecer. Ah, o aumento foi de 3.000 e, né, 125%. Isso é, né, possível? Sim, com certeza. Então veja que a gente está falando aqui, ó, o valor em dinheiro e o valor em porcentagem. Então, o valor em dinheiro e um valor em porcentagem. O valor em dinheiro que a gente tem aqui inicialmente é quanto? 300. Em porcentagens representa o quê? 100%. Isso representa 100%. Certo. Agora, qual é o novo percentual que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o valor aqui, ó, após o aumento. Ele vai valer quanto depois desse aumento de 25%? Não é isso? O aumento aqui é 25%. Então, ele vai valer 125%, ou seja, 25% a mais do que ele valia antes. Ah, ok, posso fazer cruz credo, não posso, professor? Pode sim multiplicar cruzado. Daí que x vai ser igual. Quem está multiplicando x, professor? O 100%. Então, vai para o denominador. Ó, quem está multiplicando x passa para o denominador. E a gente tem o quê? Professor, a gente tem aqui 300 vezes 125. Professor, eu posso pensar assim, 125 vezes 3, né? Eu posso pensar dessa forma, né? 125 vezes 3, claro que pode sim, né? Perfeito, claro que pode. Se você pensar em 125 vezes 3, você vai obter o quê? 375, né? Isso, ó, 375. 100 vezes 3, 300. 25 vezes 3, 75. E aí tem dois zeros, então a gente acrescenta os dois zeros aqui, né? E o percentual. Professor, então quer dizer que a gente pode simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros daqui, não pode? Exatamente, ó. Com certeza. Então, quando a gente faz isso, qual é o valor que a gente vai obter aqui, ó? Então, x aqui vai ficar quanto? 375, ou seja, ó, após o aumento, né, após 25% de aumento, esse 300 vai estar valendo quanto? 375, é o novo valor. Ou seja, o que que a gente descobriu aqui? Também 375. Após, né, esse aumento, a gente descobriu esse valor de 375%. Perfeito? Beleza? Ok. Certo, professor. Ah, professor, mas a gente tem um negócio de relação percentual, né? Regra de 3. Ok, certo. Então foi o que a gente fez, ó, a relação percentual e a regra de 3. Ficou um pouquinho embolado, professor, não tem problema não. Eu vou fazer aqui do outro lado, né? Essa relação aqui já em função desse 25%, só que agora é desconto, né? Ali a gente teve um aumento, agora a gente tem um desconto. Se a gente tem um desconto, como vai funcionar essa relação percentual? A gente tem o quê? 100% menos quanto? 25%. Então, ó, se a gente pega 100% menos 25%, a gente vai ter quanto aqui? 75%. Então, isso aqui é a relação percentual após o desconto. Então, o produto que ele valia 100% e ele passa por um desconto de 25%, ele vai estar valendo quanto? 75% após o desconto. Ah, então é isso que a gente vai desenvolver aqui, professor? Exatamente, ó. A gente está falando que em valor em dinheiro e o valor em, né, porcentagem. Então, dinheiro e porcentagem, certo? Em dinheiro, quanto que a gente tem? A gente tem 300, professor, em dinheiro. E isso vale quanto em porcentagem? 100%, ou seja, é o todo, é o universo, né? A gente está pegando o inteiro ali, ó, o produto por completo. E aí vai ter um desconto de 25%. Após esse desconto, vai estar valendo quanto percentualmente? 75%. Então, ó, com o desconto aqui é X. Então, veja que a gente está achando o valor de X aqui. Professor, posso colocar outra letra ali para não misturar com X, que eu já fiz do lado de cá? Claro que pode. Ok? Você está livre aí, né, para poder fazer.
Certo? Ok, beleza. E aí, o que a gente tem, ó? Nesse caso aqui, veja o seguinte, quem está multiplicando y, professor, é o 100%, perfeito. Então, o y está sendo multiplicado por 100%. Certo? E quem está multiplicando aqui, ó? 75, 300 vezes 75, professor. 300 vezes 75. Ok, posso pensar no seguinte, 75 vezes 3? Claro que pode. 75 vezes 3, 200 e quanto? E 25. E aí, ó, como é 300 que multiplica, tem mais dois zeros, concorda? Então, aumenta dois zeros, e isso numa relação percentual. Ah, ok, beleza? Certo. Então, diante disso aqui, o que a gente passa a ter aqui, ó? Se a gente calcula aqui, a gente vai ter o quê? Que esse valor y. E aí, professor, é só fazer aquele mesmo procedimento, né? Dois zeros com 1%, dois zeros com 1%, sobra 225, não é isso? 225, ok. Perfeito, beleza, exatamente, ó, 225%, certo? Ok, beleza, né? Tranquilo. Então, ó, o que a gente tem aqui agora? O resultado, né? Já após o desconto, 225%, né? 225%. Ah, beleza, ok, professor. Só volta lá para a gente ver isso aqui, ó. Ah, o mesmo resultado. Beleza, professor, ok. Tranquilo, show de bola. Certo. Professor, isso aqui ficou muito embolado. Deixa eu só desembolar um pouquinho aqui. Concordo, viu? Concordo, ficou um pouco embolado. Então, a gente pode pensar o quê? Ó, como é aumento, não foi isso? Então, está somando mais 25%. Pronto, então, ó, 125%. Perfeito? E a regra de 3 já está aqui desse lado. Pronto, melhorou um pouquinho agora, né? Já não ficou tão organizadinho quanto o outro lado, mas melhorou um pouquinho. Tranquilo? Ok, né? Show de bola. Vamos lá, vamos seguindo. Certo. Professor, mas eu posso pensar aqui pelo fator, né? Tem lá aquela questão do número decimal, aquela forma unitária, né? Foi trabalhada lá a forma unitária. Eu posso fazer por essa relação também da forma unitária? Pode sim, ó. Quando a gente fala de aumento, o que a gente vai fazer aqui? Calcular o fator aumento, ou seja, é aquele 100%, que é o inicial, mais o 25%, que foi o quê? O percentual de aumento. Ou seja, isso vai ser quanto? 125%. Ou seja, após o aumento vai estar valendo 125%. Certo? E isso em fator. Como que a gente traduz isso aqui para um fator? Ó, é 125, veja que não é porcentagem, então a gente divide isso por 100. Então, ao dividir isso aqui por 100, o que a gente encontra? Qual é o resultado? Professor, aquele negócio de deslocar a vírgula duas casas, não é isso? Exatamente. Exatamente, ó. Volto aqui, né? Duas casas. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Isso, né? Vamos voltar aqui duas casas, colocar uma cor aqui. Pronto, ó. Então, voltam duas casas, certo? Quando a gente voltam duas casas aqui, a gente vai ter quanto? 1,25. Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de fator aumento. Então, isso aqui é o que a gente chama de fator aumento, beleza? Certo. E para que serve esse fator aumento, professor? Porque agora é o seguinte, ó, eu não quero saber o valor após o aumento. Vai continuar 300? Não, professor. A gente já calculou isso aqui, a gente já viu, né, que né, aumenta. Então, ó, a gente já fez isso aqui na relação anterior. Lembra, ó, 375. Opa, mas o que a gente quer descobrir aqui através do fator aumento? Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar, ó, esse valor, qual é o valor aqui? 300, e multiplicar por esse fator, 1,25, ó. Vamos multiplicar aqui pelo fator, 1,25. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3 é 15. Ok, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, e 2 vezes 3 é 6. E 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 3 é 3. Perfeito, ok. Então, o que a gente tem aqui, ó? 0, 0, 5, 7,
e 3. Como a gente tem duas casas aqui após a vírgula, é 1,25, a gente também tem que permanecer com a mesma quantidade de casas, ou seja, duas casas lá depois da vírgula. E aí, qual foi o resultado que a gente obteve? 375. Perfeito, né? A matemática é linda, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? A gente consegue fazer de formas diferentes e obter o mesmo resultado, né? Então veja que, né, o processo ele pode ser desenvolvido diferente, desde que a coerência, o pensamento, né, tenha sentido, a coerência seja a mesma, né? Seja coerente esse pensamento, condizente com, né, com a definição, né, da resolução. Perfeito? Beleza? Professor, isso vai valer também para desconto? A gente consegue fazer isso também com o fator aqui, né, através do desconto? Sim, com certeza. Ó, então, em relação a desconto, o que que a gente vai pensar agora? Opa, professor, o total é 100%. Exato, né, é 100%. Se a gente vai dar um desconto de, veja aqui, foi um aumento de 25, aqui agora é um desconto de 25. Então, veja, aumento, e agora o que? Desconto. Então, se o desconto, a gente vai diminuir, menos 25%. Então, vai ficar quanto aqui, ó? 75%. Professor, o que é esse 75% aqui? Lembra? É o valor após o desconto. O produto vai ficar custando, vai passar a custar 75% do que ele custava anteriormente. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? 75 dividido por 100. Opa, professor, desloca, volta duas casas, não é isso? Ó, a gente, né, aquele processo de, né, voltar duas casas, não é isso? Exatamente. Então, vai ficar ali antes do 7. Então, vai ficar 0,75, não é isso? Ó, 0,75. Esse 0,75, isso aqui é o quê? Isso é o fator desconto. Isso aqui é o que a gente chama de fator desconto. Perfeito? Beleza? Ah, ok. Né? Show de bola. Certo. E agora, para a gente achar esse valor em relação ao desconto aqui, professor, é o mesmo procedimento, só multiplicar, exato. Né? É só efetuar a multiplicação. Veja aqui, a gente tem quanto? 300, e a gente vai multiplicar isso por quanto? Por 0,75. Então, só multiplicar, ó, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3 vezes 5 é igual a 15. Agora, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, e 7 vezes 3, 21, professor. Ok, beleza? Então, o que que a gente tem? 0, 0, 5, 2 e 2. Lembrando que a gente tem aqui, ó, duas casas ali após a vírgula, a gente tem que deixar aqui também, ó, duas casas após a vírgula. E o valor que a gente encontra, qual é? 225, ou seja, após um desconto de 25%, esse produto que custava 300 passa a custar 225, que foi o mesmo que a gente encontrou aqui, né, utilizando regra de 3, né, a relaçãozinha aí, e, né, nas outras situações também a gente consegue, né, observar. Veja, ó, né, que é o mesmo, né, 225, opa, é o mesmo 225 daqui, né, é o mesmo 225 daqui. Veja, ó, a gente vai estar com o mesmo valor aí. Perfeito? Beleza? Ok? É isso aí. Então, o importante, né, não é, né, o caminho. O importante é percorrer o caminho e percorrer de forma correta. Bons estudos!